Você já percebeu como a verdadeira batalha da vida nem sempre é visível? A gente aprende a sorrir, a seguir a rotina, a fazer tudo certo por fora. Mas por dentro, existe um mundo que ninguém vê. Pensamentos que surgem do nada. Desejos que tentamos esconder até de nós mesmos. E às vezes, a mente vai tão longe, que dá até medo de imaginar o que aconteceria se alguém soubesse o que a gente pensa. Mas, e se Deus já soubesse? E se Ele não olhasse só para o que você faz, mas para o que você sente, deseja, imagina? Tem coisas que você nunca disse para ninguém, mas elas vivem aí dentro, se repetindo como um sussurro constante, tentando dominar sua atenção, sua vontade, seu coração. E é nesse silêncio que a maior guerra acontece. É exatamente nesse campo invisível, onde só Deus e você têm acesso, que a tentação começa a ganhar espaço. Ela nunca se apresenta como algo perigoso de cara. Pelo contrário, às vezes é só um pensamento que parece inofensivo, um desejo passageiro, uma curiosidade. E você até tenta ignorar, mas ele insiste. Volta, fica mais forte, mais atraente. E quando percebe, já não está mais lutando contra um pensamento, está lutando contra você mesmo. A vontade de fazer o certo ainda existe, mas começa a enfraquecer. A mente se torna um campo de batalha. A carne quer prazer. O espírito pede santidade. E essa tensão vai consumindo você por dentro. No começo você até resiste, mas depois de algumas quedas vem o ciclo. Cede à tentação, sente culpa, promete que vai mudar, e pouco tempo depois, tudo recomeça. E a cada vez parece mais difícil sair, mais impossível vencer. É aí que muita gente se esconde, finge que está tudo bem. Coloca uma máscara de santidade, frequenta a igreja, serve, ora, mas dentro sente vergonha, porque sabe que está preso. E o pior, começa a achar que nunca vai mudar. E é aqui que entra uma verdade que muitos ignoram. Essa luta não é só emocional, nem apenas comportamental. Essa luta é espiritual. E por isso, ela não pode ser vencida com força de vontade, nem com técnicas humanas. Ela é uma guerra invisível, mas absolutamente real. Você tenta viver em paz, mas dentro de você, algo sempre está em conflito. A tentação não vem batendo a porta como um inimigo declarado. Ela chega sorrateira. Às vezes, começa com uma lembrança. Outras vezes com um pensamento rápido, uma imagem, uma conversa casual, uma notificação no celular. E quando você se dá conta, ela já entrou, já se acomodou, já está tentando convencer sua mente a abrir mão do que você acredita. E você sabe que não é só uma batalha emocional. Porque se fosse, bastaria ocupar a cabeça, bastaria se distrair, bastaria ter foco. Mas não basta, porque o que está em jogo não é só sua mente, é sua alma. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,11 que existem desejos dentro de nós que fazem guerra contra a alma. Guerra. Isso não é figura de linguagem. É realidade espiritual. É por isso que às vezes você está bem e de repente sente uma opressão estranha, uma vontade que você não consegue explicar. Não é só química, não é só psicológico. Existe algo mais profundo atuando. E nessa guerra, o campo de batalha é o invisível. As pessoas veem seu rosto, sua postura, seu comportamento, mas não fazem ideia do que acontece quando você fecha os olhos, quando está sozinho, quando ninguém está vendo. É ali que a tentação mais forte se revela. É ali que você percebe que não está apenas lutando contra desejos, está lutando contra um sistema inteiro que tenta te afastar de Deus. Vivemos numa geração saturada. Tudo é sexualizado, relativizado, banalizado e o pior, normalizado. Hoje, o pecado é vendido como identidade, como estilo de vida, como liberdade pessoal. Você é bombardeado o tempo todo. O que antes era considerado errado, agora é defendido como natural. E se você tenta andar em pureza, parece estranho, parece retrógrado, parece impossível. Mas o que mais machuca nessa guerra é a sensação de impotência, porque você até tenta resistir. Você ora, pede forças, promete que vai mudar, mas dias depois, volta a cair. E com cada queda, a culpa aumenta, a fé enfraquece, a vergonha cresce, e então o inimigo sussurra: você nunca vai conseguir. Isso é quem você é. Não adianta tentar. É nesse momento que muitos desistem, se conformam, começam a viver uma fé pela metade.
onde o exterior parece firme, mas por dentro já entregaram a luta. Mas preste atenção, essa guerra não é vencida na força do braço. Ela não é vencida com técnicas, com frases motivacionais ou com tentativas humanas. Essa guerra é vencida com algo que não vem de você. É vencida com um poder que vem de fora, de alguém que já passou por essa mesma luta e venceu. E é sobre essa vitória que vamos falar agora. Se tudo isso que você sente é real, se a luta existe, se o pecado é poderoso, se a tentação é constante, então a resposta também precisa ser real, viva, transformadora. E ela existe, mas ela não está em você mesmo. A nossa maior falha é acreditar que conseguimos vencer o pecado apenas com força de vontade. A gente tenta se controlar, criar regras, estabelecer limites, mas no fim, é como construir muros de papel para segurar um vendaval. Funciona por um tempo, até que cai tudo de novo. E é exatamente por isso que Jesus não veio só para te dar conselhos. Ele veio para te dar uma nova vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas isso não é automático. Isso exige algo profundo. Nascer de novo. Nascer de novo não é frequentar uma igreja, nem mudar de comportamento por fora. É uma transformação interior provocada pelo Espírito de Deus. É reconhecer: eu sozinho não consigo. Eu preciso de algo que vem do alto. Eu preciso ser feito de novo. E tudo começa com arrependimento. Arrependimento não é só culpa, não é remorso. É uma decisão sincera de virar as costas para o pecado e dizer: Deus, eu não quero mais viver como eu estava vivendo. É entender que o pecado não é um erro qualquer. É uma barreira entre você e Deus. E a única forma de destruí-la é se render. Mas se você se entrega, Ele começa a agir. A Bíblia diz que quando entregamos nossa vida a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E Ele nos dá um poder que antes não tínhamos. Não é que as tentações desaparecem, mas agora você tem força para resistir. Agora você não está mais sozinho. Agora você pode dizer não. E esse não vem de um lugar de autoridade, de alguém que carrega dentro de si o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. E isso muda tudo, porque o Evangelho não é só perdão, é também transformação. É Deus nos chamando não apenas para sermos limpos, mas para sermos novos. E a boa notícia é: você não precisa esperar para isso acontecer. Você pode nascer de novo hoje. Talvez tudo isso que você ouviu até aqui não seja apenas uma mensagem qualquer. Talvez seja Deus chamando você de volta, ou talvez chamando pela primeira vez. Talvez você esteja lutando contra algo há anos. Talvez esteja cansado de cair, de fingir que está tudo bem, de viver uma fé que não transforma, de carregar um peso que ninguém vê. E sabe, pode até ser que por fora esteja tudo certo. Você é respeitado, prestativo, religioso, até exemplo para muitos. Mas por dentro, existe uma distância, uma sede, uma luta. E no fundo, você sabe, ainda não nasceu de novo. Ou talvez seja o contrário. Talvez você ache que já foi longe demais, que já caiu demais, que não merece mais nada. Talvez você nem tenha forças para reagir. E mesmo assim, alguma coisa te prendeu nesse vídeo. Algo te fez continuar. Sabe o que é isso? É graça. É o amor de Deus dizendo: eu ainda te quero, eu ainda te vejo, eu ainda te chamo. Não importa onde você esteja, não importa o que você fez. Se hoje com sinceridade você se arrepender e entregar sua vida a Jesus, Ele vai te receber, vai te limpar, vai te transformar. Não de forma superficial, mas de dentro para fora. E a pergunta agora não é mais sobre o conteúdo do vídeo, é sobre você. Você quer nascer de novo? Se a resposta for sim, não deixe esse momento passar. Se hoje você entendeu que precisa nascer de novo, não ignore esse chamado. Não espere o momento certo. Esse momento já chegou. Se Deus falou com você através dessa mensagem, faz uma coisa simples mas poderosa. Escreve aqui nos comentários: eu quero começar de novo. Não precisa explicar nada. Só isso. A gente vai orar por você. Vai te responder. Vai caminhar junto com você. E se você conhece alguém que está preso nessa mesma luta, compartilha esse vídeo com ela. Talvez Deus te use para alcançar alguém que já estava quase desistindo. E antes de sair, se inscreve no canal, ativa as notificações e acompanha os próximos vídeos. Esse canal não é sobre religião, é sobre transformação.
É sobre vida real com Deus. E você é parte disso. Que o Senhor te abençoe, que te fortaleça, e que a nova história que começa hoje seja escrita com Ele, dia após dia.